Glória a Jesus! Aleluia! Yeah! Bendita a presença de Jesus! Aleluia! Aleluia! Essa é uma festa muito tremenda, muito, sabe, mexe muito com a gente, muita alegria. A gente vai orar nesse momento, sempre fazemos isso no nosso tempo de oração, quando temos a tarde de oração aqui na igreja, e quando nos reunimos em oportunidades como essa, sempre intercedemos por Israel. A origem de tudo é Israel, irmãos. A Bíblia diz que a salvação veio dos judeus. Jesus era um judeu. Você pode ver que tem alguns textos aqui, dentre eles, eu abençoarei, está falando de Israel, abençoarei aos que te abençoarem, amaldiçoarei a quem te amaldiçoar. Não existe ninguém que se levante contra Israel que não seja dizimado pelo próprio Senhor, né? Isso é uma realidade, né? Pode fazer um sonzinho aí, irmão. Cadê a galera do louvor? Isso. Não é para desorganizar não, vamos orar. Volta todo mundo para os instrumentos, nós vamos orar agora. Volta lá o tecladista para ir, o baixista para lá. Nós vamos orar, não acabou não. Amém? Hoje é diferente, irmãos. Amém? Não é igualzinho todo culto não. Amém? Aleluia. Israel é o povo de propriedade exclusiva de Deus. Depois essa promessa foi estendida à igreja. Mas está escrito que lá no final da história eles vão ser restaurados. Amém? Nós vamos orar por Israel, pela salvação dos judeus, para que Deus abençoe aquela nação tão preciosa, tão importante para nós. É de Israel que surgiram as escrituras. O Espírito inspirou os judeus, homens e mulheres, homens, né, foram usados por Deus, mulheres foram usadas para também compor a história bíblica, como temos o exemplo de Maria, mãe de Jesus, todas aquelas mulheres do Novo Testamento, Débora, a juíza, Sara e tantas outras, que ajudaram a compor esse livro sagrado. Israel, a menina dos olhos de Deus. Vamos orar por eles agora, amém? Vamos abençoar essa nação. Pastor Marcelo. Pai Celestial, nós colocamos diante de Ti a nação de Israel e os seus naturais. Acerca desses a Sua palavra diz: bem-aventurado és tu, ó Israel, quem é como tu, um povo salvo pelo Senhor, escudo do teu socorro, espada que te dá alteza, pelo que os seus inimigos te serão sujeitos, e tu pisarás as suas alturas. Pai, nós colocamos diante de Ti e te pedimos que a Tua boa mão permaneça estendida sobre a nação de Israel, sobre os seus naturais. Que o Senhor continue derramando proteção, provisão, livramentos, salvação, em nome de Jesus. Guarda todas as fronteiras que dão acesso à nação de Israel. Pai, em nome de Jesus, nós oramos de uma forma específica pelos ramos naturais. A Tua palavra diz que se a queda deles é a riqueza do mundo e a sua diminuição, a riqueza dos gentios, muito mais a sua plenitude. Oramos para que haja reconciliação entre os judeus e Cristo, meu Pai Celestial, em nome de Jesus. Que os corações petrificados por todo esquema religioso dê lugar a uma vida no Espírito, em nome de Jesus. Que eles possam compreender que Jesus é o Messias prometido na lei e nos profetas. Que haja salvação em Israel, que haja perdão, que hajam nomes escritos no livro da vida, selado com o sangue de Jesus. É o que nós te pedimos e desde já te agradecemos, no nome de Jesus. Você pode aplaudir a Jesus. Aleluia. Jesus disse sobre eles: eis que essa casa vai ficar deserta.
até que digam: bendito que vem em nome do Senhor. Está chegando o dia em que aquele povo vai dizer: bendito é o que vem em nome do Senhor. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Agora sim, galera, agora sim. Obrigado. Pode sentar. Aleluia. Aleluia. Você pode acender as luzes. Aleluia. Antes de acender as luzes, apaga as luzes. Vamos para o Renovo News. Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos à Igreja Batista Renovo. Fique ligado porque está começando agora mais um Renovo News. Terça-feira temos a nossa tarde de oração às 16 horas pelo aplicativo TeamLink. Participe! E na quarta temos o nosso Tadel online às 20 horas. É um tempo muito especial, não deixe de participar. E esses foram os nossos avisos. Não se esqueçam de nos seguir nas nossas redes sociais. Tenham todos uma ótima semana e lembre-se, é tempo de preparações e conquistas. Amém, graças a Deus. Está chegando aí o mês de aniversário da igreja, mês de outubro, é o mês de aniversário da igreja. Vai ter algumas coisas acontecendo aqui, fica ligado, ok? Nós vamos ter 2 Tadéis presenciais no mês de outubro. Fica bem antenado aí que vai ser um tempo muito, mas muito abençoado. Está chegando aí o Congresso da Juventude, depois vocês conversam com a liderança de vocês que tem uma novidade é que está podendo acontecer, ok? Pastor Marcos e a Vanessa aí já estão sabendo aí. Está quase fechando, concretizando uma situação muito boa aí para o Congresso da Juventude, mas eles vão passar, ainda não está confirmado, está dependendo de alguns pequenos aspectos, vai ser bênção demais, irmãos. Então fica antenado aí, que tem muita coisa acontecendo. Quantas pessoas estão aqui com a gente, convidados que ainda não são membros da nossa igreja, pela primeira ou milésima vez, não importa, faz assim. Sejam bem-vindos. Você pode aplaudir a Jesus por essas vidas? Eu tenho certeza que Jesus já abençoou você. Você já vai sair daqui abençoado. Amém? Eu creio nisso, irmãos. Eu quero compartilhar com vocês um texto que está em Zacarias capítulo 14, verso 16. Eu não vou beber essa água não, tá? Pode trazer o copinho aí, por favor. Amém? Essa água aqui foi da bica. Apesar de ser militar, que o militar vai para a reserva, continua sendo militar, eu sou um militar light. Obrigado, irmão. Bota já o outro junto aí, não deixa. Bota outro do lado aí também, porque eu sei que eu bebo num tapa. Bom demais ver o Anderson ministrando louvor. Cadê o Anderson? Foi arrebatado? Anderson ministrando louvor, estava internado aí esses dias. O Tiago também está aqui, estava também no hospital. Nosso irmão Vitor está internado, fez uma cirurgia hoje. Elizabeth também está se recuperando em casa. Foi uma semana, irmão, meio turbulenta. O grupo de líderes parecia boletim médico, mas graças a Jesus estão todos se recuperando, estão melhorando. Aleluia, porque Jesus é bom demais, é muita bondade de Deus. Temos experimentado a sua bondade, e celebrar tabernáculo é celebrar a bondade de Deus. Zacarias 14, 16. Todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrar a festa dos tabernáculos. O tema dessa mensagem é Festa dos Tabernáculos, uma leitura profética. Parece até um tema de trabalho acadêmico, né? Em Levítico 23,
são indicadas as sete festas que o Senhor estabeleceu para que o povo de Israel pudesse celebrar nas datas e nas ocasiões próprias, né? Festa da Páscoa, primícias, pães asmos, Pentecostes, trombeta, perdão e tabernáculos. Dessas 7 festas indicadas no capítulo 23 de Levítico, somente uma dessas festas não estará cumprida por ocasião do reino milenar. É a festa dos tabernáculos. A festa dos tabernáculos continuará sendo celebrada dentro do período do reino milenar, e todas as demais festas já terão sido totalmente cumpridas em sua indicação profética. A festa da Páscoa, ela se cumpriu quando Cristo, o Cordeiro de Deus, foi oficiado pelo pecado do povo. Vamos ler o que diz 1 Coríntios 5, versículo 7. Livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são, pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, olha só a indicação de Cristo como o Cordeiro que cumpre a Páscoa. Cristo como nosso Cordeiro Pascal foi sacrificado. E João capítulo 1, verso 29, diz: no dia seguinte João viu Jesus aproximando-se e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus, ele cumpre a Páscoa e a finalidade da Páscoa. Ele se apresenta como o Cordeiro que é morto para livrar, para perdoar, para libertar. E ele morre justamente durante a festa da Páscoa, se cumprindo de forma cabal e literal aquilo que era representado por uma festa que era celebrada entre os judeus. Eu disse aqui que a única festa que continuará sendo celebrada no reino milenar é a festa dos tabernáculos. As nações, depois nós vamos ver um pouco mais sobre isso, terão que ir de ano em ano a Jerusalém para celebrarem a festa dos tabernáculos. Se alguma nação se ausentar desta celebração, os céus se fecharão e essa nação não será abençoada. Nós não temos a obrigatoriedade de celebrar a festa dos tabernáculos ainda, mas em breve seremos todos obrigados a celebrar a festa dos tabernáculos. Mas nós entendemos que não tem como deixar de celebrar essa festa de forma não obrigatória como é para o judeu, mas de forma voluntária, porque nós entendemos a indicação profética, o seu significado, o quanto Cristo é representado por essa festa. E aí na Páscoa, como eu estava falando, Jesus, o Cordeiro de Deus, ele morre justamente durante a Páscoa, cumprindo cabalmente o propósito e a simbologia daquela festa. Depois vem a festa das primícias. Olha só o que o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 15, 23. Cada um, porém, por sua própria ordem, Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Ele está falando da ressurreição. Essa festa, ela também se cumpriu na ressurreição de Cristo. Cristo, ele não só é considerado as primícias dos que dormem, mas ele também é considerado o primogênito entre muitos irmãos. Inicialmente, Cristo era o unigênito do Pai, mas quando ele se entrega para morrer por nós, quando o Pai nos ama tanto, ao ponto de se entregar através do seu Filho, o seu Filho único,
para morrer em nosso lugar. Toda semeadura resulta em uma colheita muito maior do que a semente plantada. Isso é profético, isso é bíblico no mundo espiritual. Ele dá a nós, ao mundo, o Filho unigênito. E esse Filho unigênito deixa de ser o Filho unigênito e passa a ser o primogênito entre muitos irmãos. Aleluia. Jesus é o nosso irmão mais velho. Ele é o primogênito entre muitos irmãos. As primícias, a festa das primícias foi cumprida na ressurreição de Cristo. Depois vem a festa dos pães asmos, ou dos pães sem fermento. Em 1 Coríntios 5, versículo 6, de 6 a 8, diz: o orgulho de vocês não é bom. Na outra versão diz: não é boa a vossa jactância. O orgulho de vocês não é bom. Vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada? Livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são. Pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso celebramos a festa não com fermento velho, nem com o fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento da sinceridade e da verdade. O fermento simboliza o pecado. Um pouco de fermento faz levedar toda a massa. Nós estamos vivendo nos dias de hoje, que pode ser chamado também a era da igreja, ou o tempo da graça. Estamos vivendo hoje, na prática, estamos vivenciando profeticamente esse tempo, a festa dos pães sem fermento. Toda vez que a igreja de Jesus anda em santidade, está celebrando um pão sem fermento, um pão sem pecado, uma vida sem pecado, uma vida, sem impedimento espiritual, porque o pecado é um impedimento espiritual. O pecado faz separação, o pecado macula, o pecado traz consequências danosas. O salário do pecado é a morte. A igreja de Jesus, toda vez que se santifica, que se consagra, que busca viver uma vida alinhada e adequada à palavra de Deus, ela está vivenciando esse tempo da festa dos pães sem fermento. Essa festa está se cumprindo nos dias de hoje, na era da igreja, no tempo da graça. Depois vem a festa do Pentecostes. Originalmente era a festa das semanas, festa da colheita ou dia de primícias. Pentecoste no grego significa 50 dias depois. 50 dias depois de quê? Depois da Páscoa. 50 dias depois da Páscoa era celebrado essa festa. Na época de Jesus, na época da igreja primitiva, essa festa era celebrada por causa da Torá. Não só por conta do resultado, das bênçãos relacionadas à área agrícola, que deu a origem dessa celebração, aos frutos colhidos, mas também por causa da palavra. E aí nós vemos no Salmo 119 e no Salmo 19 também, a evidência dessa palavra como desencadeadora do mover do Espírito de Deus na nossa vida. Quando veio a descida, quando teve a descida do Espírito Santo, lá no dia de Pentecostes, essa festa se cumpriu, porque a palavra estava atrelada ao mover do Espírito, e o mover do Espírito ao poder da palavra. Por ocasião do dia de Pentecostes, quando estavam todos ali reunidos no cenáculo do templo,
Eu tive no cenáculo do templo em 2015, lá em Israel, né, com um grupo de irmãos queridos, preciosos demais, mas tradicionais. Eu doido para... Os irmãos ali todos contidos, sensibilizados, a lágrima caía, mas todo mundo, ó. Eu, rapaz, por que eu não vim numa caravana pentecostal? Ia fazer um barulho aqui, rapaz. Lá no cenáculo, onde o Espírito desceu, e eles começaram a falar em outras línguas, como o Espírito concedia que eles falassem. Foi um barulho tão grande, foi um clamor, uma gritaria. As pessoas que estavam em volta, esses caras estão bêbados. Essa hora da manhã está todo mundo bêbado, olha só. Eu nunca vi bêbado fazer barulho assim, irmão. Eu não sei de onde que eles tiravam algumas conclusões. Se eles falassem que eles estão malucos, tudo bem, mas bêbado. Você já viu um monte de bêbado gritando como se fosse flamenguista no jogo do Flamengo no Maracanã? Tu não vê um negócio desse. E aí, irmãos, foi um mover tremendo, poderoso. E essa festa, ela foi cumprida no dia de Pentecostes. Mas a gente começa a observar que todas elas se cumpriram exatamente na data do calendário da celebração. E aí a próxima festa é justamente a festa das trombetas. Rosh Hashanah, festa das trombetas. Um primeiro aspecto relacionado a essa festa, nós podemos ver em Isaías capítulo 18, versículo 3 e depois o versículo 7. Todos vocês, habitantes do mundo, vocês que vivem na terra, quando a bandeira for erguida sobre os montes, vocês a verão, e quando soar a trombeta, vocês a ouvirão. Naquela ocasião, dádivas serão trazidas ao Senhor dos Exércitos, da parte de um povo alto e de pele macia, da parte de um povo temido pelos que estão perto e pelos que estão longe, nação agressiva e de fala estranha, cuja terra é dividida por rios. As dádivas serão trazidas ao Monte Sião, ao local do nome do Senhor dos Exércitos. Quando vai acontecer isso? Quando soar a trombeta. Haverá a reunião, uma grande reunião. Eles serão ajuntados de diversas partes do mundo. Está falando do povo de Israel. E Mateus 24, do 29 ao 31. Imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu, e os poderes celestes serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Ele enviará os seus anjos com um grande som de trombeta, e estes reunirão os seus eleitos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. A trombeta sempre está associada com convocação. A origem dessa celebração estava relacionada com as trombetas que soaram durante a invasão e a queda das muralhas de Jericó. Mas numa conotação profética, nós podemos observar que o mover dos dias, dos últimos dias, que os acontecimentos dos últimos dias serão iniciados a partir do soar da trombeta. E um dos acontecimentos que vários estudiosos, eu também acredito nisso, que vai fazer se cumprir de forma total e cabal essa festa das trombetas, está lá em Tessalonicenses capítulo 4, verso 16 e 17. Pois dada a ordem, com a voz do arcanjo,
e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, os que estivermos vivos seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. A festa das trombetas vai se cumprir por ocasião do arrebatamento da igreja. A trombeta vai soar. Vai ser algo parecido com isso que a gente ouviu. Pará, pará. Uma vez, eu não sei se foi um sonho ou uma visão. Eu ouvi a trombeta soar. E começava a ser arrebatado junto com algumas pessoas. Foi uma experiência extraordinária. Aquela trombeta soou de uma forma tão nítida, tão audível, como eu nunca imaginei que poderia ouvir uma trombeta soar. Quando a trombeta soar, nós seremos levados. Tem muita coisa para acontecer ainda, irmãos. A gente está lutando, se posicionando para que as coisas não piorem de vez. Mas existem algumas coisas que estão na pauta do mundo, e o Brasil não está de fora, que você precisa estar antenado. Depois da normalização e normatização dos múltiplos casamentos, está sendo incluído na agenda do mundo o incesto, relação de pai com filho, de mãe com filho, com filha, irmão com irmã. Está na agenda global. A restrição da opinião, da fala, isso vai aumentando. E sempre quando começa alguém que, poxa, eu gostei porque cerceou a fala de alguém que pensa diferente de mim, mas isso vai aumentando. Daqui a pouco vai chegar em nós. Daqui a pouco vai chegar em você. A liberdade não tem preço. Nós ainda cremos que algo vai acontecer na nossa nação. Eu não sei no resto do mundo, mas eu sei que na nossa nação tem promessa de Deus sobre a nossa nação. Promessa de levantar um povo forte, avivado, que vai fazer diferença nas nações. Promessa de mexer com a nossa economia. Eu creio, irmãos. Mas em pouco tempo as coisas vão caminhando. E como diz as Escrituras, os homens irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Mais amigos serão mais amigos do mundo do que amigos de Deus. Desobediente a pais, maldizentes, não vão honrar com os seus compromissos. As coisas vão piorar no mundo. Mas nós não vamos ficar assim, a Bíblia diz, pode acontecer. Não, nós vamos lutar, nós vamos orar, nós vamos guerrear. Enquanto estivermos aqui, nós vamos resplandecer a luz de Cristo. Nós vamos brilhar essa luz, nós vamos salgar essa terra, nós vamos fazer diferença onde nós estivermos. Amém? Aleluia! A festa das trombetas vai se cumprir por ocasião do arrebatamento.
antes do reino milenar. Depois vem uma outra festa, que é o dia da expiação. Essa do dia da expiação, que é o dia do perdão, Yom Kippur, é uma festa que os judeus celebram, onde nesse dia eles confessam os seus pecados, eles pedem perdão a Deus, eles procuram se acertar, consagram um tempo ao Senhor. Hoje eles fazem isso de forma religiosa, mas vai chegar o tempo, está chegando o tempo, que vai haver um concerto entre Deus e a nação de Israel. Eles vão ser restaurados, irmãos. Amém? Não importa o que o seu professor diga, não importa o que a televisão diga, os jornais digam, fique do lado de Israel. Eu não estou brincando. Abençoarei aos que te abençoarem. Nações que escravizaram Israel, que se levantaram contra Israel, foram dizimadas. Não existem mais, e as que existem são insignificantes e eram poderosas no passado. A festa do Yom Kippur, ela vai começar a ser cumprida na grande tribulação, quando se levantarão as duas testemunhas, Moisés e Elias. A maioria dos estudiosos defendem isso. Alguém diz que é Enoque também, mas não tem muita base, porque Enoque foi transladado e não provou a morte. Essas duas testemunhas, elas se manifestam com sinais proféticos, semelhantes aos sinais que foram evidenciados por Moisés e Elias. E eles vão pregar, e muitas pessoas vão se converter durante o período da grande tribulação, pós-arrebatamento da igreja. Muitos da nação de Israel e muitos de outras nações vão se converter, vão crer no Senhor. Eu creio, uma compreensão escatológica minha, que eles vão ocupar uma posição diferente da noiva. Eles serão convidados, esses que se converterem tardiamente, pós-arrebatamento. Isso é uma crença minha. Mas a nação de Israel vai começar a se converter na grande tribulação através da pregação. Mas vai chegar um dia em que as nações vão sitiar Jerusalém, vão sitiar Israel, vão cercar Israel. Israel vai estar sem esperança, não vai ter apoio de nenhuma nação. A gente já vê hoje, historicamente, a nação aliada, uma nação poderosa, os Estados Unidos da América, esse apoio, essa proteção está se enfraquecendo cada vez mais. E eles estão ficando cada vez mais sozinhos. Durante o período da grande tribulação haverá uma grande aliança entre o anticristo e a nação de Israel. Haverá uma grande aliança, uma aliança de paz. Ele vai promover a paz com os povos hostis à nação de Israel, com os árabes. Vai promover uma paz num nível que ninguém nunca conseguiu. O templo já vai ter sido reconstruído. O templo de Jerusalém vai ser reconstruído. Vai ser profanado na metade desse período pelo anticristo. Essa aliança vai ser quebrada. E aí, quando Israel perceber que esse anticristo, ele é um impostor, ele está profanando o templo de Deus, eles vão quebrar a aliança, e vai começar uma perseguição ferrenha aos judeus, e todos aqueles que se opuserem à mentalidade da besta. Nós já estamos sendo doutrinados hoje para o que eles vão fazer no futuro. Estão tirando a liberdade de escolha das pessoas. Estão querendo obrigar as pessoas a fazerem as coisas. Você não pode entrar numa academia aqui no Rio de Janeiro. Você não pode entrar numa academia se você não levar o comprovante de vacina.
que é isso? Já estão doutrinando. Porque lá na frente, daqui a poucos anos, para poder comprar ou vender, só será possível se tiver ali a liberação, a marca da besta. Vocês estão entendendo? Não fiquem dormindo no ponto, não fiquem indo no embalo da televisão. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito está dizendo à igreja. Nós estamos no tempo que o Espírito está falando à igreja. Nós estamos vivendo os 3 primeiros capítulos do livro de Apocalipse. O Espírito está falando à igreja. A partir do capítulo 4 não há mais menção da igreja, porque já se inicia a grande tribulação. A igreja já não é mais mencionada, mas a menção é para eleitos, escolhidos, que se referem tanto à nação de Israel quanto aos vencedores tardios, que creram de forma posterior. Nós precisamos ficar ligados e antenados, porque existe um manual que nos explica tudo, nos ensina tudo. Se você tem dúvida como você vai se posicionar sobre um tema, veja o que diz a Bíblia. Se você está em dúvida em relação a uma pessoa pública, se você deve gostar ou não gostar dela, veja como ela se posiciona em relação às pautas bíblicas. Não apoie o que Deus reprova. Não abençoe o que Deus amaldiçoa. Não procure sarna para se coçar. Na grande tribulação vai ser pregado e muitos vão se converter. Vai começar ali o cumprimento do Yom Kippur. Mas vai chegar um dia em que a nação de Israel vai ser perseguida, ela vai ser sitiada, cercada por nações, pelas nações, lideradas pelo rei do norte. Não sabemos exatamente qual é essa nação, mas lideradas pelo rei do norte, uma nação situada ao norte de Jerusalém, de Israel, vai liderar as nações do mundo, e eles vão entrar para destruir, para acabar com Israel. Mas quando isso estiver prestes a acontecer, aleluia, Jesus Cristo virá de forma visível com todos os seus santos. Ele virá de forma visível com todos os seus santos, destruirá a todos os inimigos de Israel. Ninguém sobreviverá. Ele descerá, colocará os seus pés sobre o monte das oliveiras. O monte se fenderá. E nesse momento, olha o que vai acontecer, que coisa linda. Zacarias capítulo 12, versículo 10. Derramarei sobre a família de Davi, está falando desse momento, e sobre os habitantes de Jerusalém, um espírito de ação de graças e de súplicas. Olharão para mim aquele a quem transpassaram, e chorarão por ele como quem chora a perda de um filho único. Lamentarão amargamente por ele como quem lamenta a perda do filho mais velho. Quando eles olharem a Jesus que veio socorrê-los, eles vão reconhecer, eles vão ver o furo nas suas mãos, sua veste suja de sangue, tingida de sangue. Eles vão identificar que se trata do Messias que eles rejeitaram. Eles olharão para mim, aqueles a quem transpassaram ou perfuraram. Eles vão chorar de arrependimento. Eles vão prantear como quem pranteia pelo primogênito. Eles vão chorar, se reconciliando com Deus, reconhecendo que Jesus Cristo é o Messias,
toda a nação, aqueles que tiverem sobrevivido à perseguição, à chacina do anticristo, eles vão olhar para Jesus e vão reconhecer. E aí vai se cumprir a festa. Essa festa vai se cumprir, esse tempo de reconciliação, de perdão, de restauração dessa preciosa nação, amada nação, a nação de Israel. E aí Jesus vai reinar, porque quando Jesus vier, depois desse tempo, primeiro ele arrebata a igreja, depois ele volta, pisa no Monte das Oliveiras, ele vai reinar. Ele vai reinar com a igreja. Ele vai reinar juntamente com todos os seus santos. E aí, nesse período do reino milenar, a única festa que vai ser celebrada vai ser a festa dos tabernáculos. Essa que nós estamos celebrando hoje. Porque Jesus vai reinar sobre a terra. Vai ser um tempo de prosperidade, um tempo de paz. Sabe, um tempo que não haverá guerras, um tempo de bênçãos. Muitos já terão morrido pelas catástrofes da grande tribulação. Muitos já estarão esperando a condenação eterna. Mas aqueles que tiverem sobrevivido das nações vão estar debaixo do reinado de Jesus Cristo. E aí tem mais coisa para acontecer que eu não vou pregar hoje. Depois Satanás é solto, ele vem enganar as nações, e aí tem uma ação final que liquida por toda a eternidade a Satanás e seus anjos. Mas durante o reino milenar, e aí o versículo que nós lemos no início, Zacarias 14:16, todos os que restarem, que não tiverem morrido na tribulação ou durante a vinda de Jesus, todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém, porque aqueles que vieram contra Jerusalém vão morrer. Jesus vai fazer com que eles morram, aqueles que vierem contra Jerusalém. E aqueles que restarem subirão de ano em ano para adorar o rei. Que rei é esse? É Jesus. É Jesus, irmãos. O Senhor dos exércitos, e para celebrar a festa dos tabernáculos. Essa é uma festa de alegria, de gratidão. Temos muito para agradecer, não temos? Você pode falar tantas coisas que Deus tem feito por você. Se você está aqui, é porque Deus tem guardado você. Você podia ter morrido de Covid, como teve gente que morreu, mas você está aqui, Você pegou Covid, você matou a Covid, e a Covid não te matou. Por quê, irmãos? Por causa da vontade de Deus. Você entende isso? Você não precisa ter medo de morrer, porque ninguém morre de véspera. Você precisa tomar seus cuidados, sim, mas você precisa ter uma fé inabalável de que o Senhor te guarda, o Senhor é contigo, Ele te abençoa, É por isso que nós estamos celebrando a festa dos tabernáculos. Eu quero chamar o pessoal para se posicionar. A gente já está caminhando para o final. Essa festa, que vai ser a última festa a ser cumprida, e ela vai ser cumprida durante o reino milenar. Talvez eu tenha alguém aqui perdido, mais perdido que cego em tiroteio. Mas pastor, a gente não vai morar no céu. Depois do reino milenar vem o estado eterno. O estado eterno, Nova Jerusalém para os que creram em Cristo, e lago de fogo para os que morreram sem Cristo. Aqueles que morreram com Cristo, serão ressurretos no momento que a trombeta soar. A Bíblia diz que os mortos ressuscitarão primeiro. Depois, nós que estivermos vivos, seremos arrebatados.
para clarear um pouco mais, porque sempre ficam com dúvida. Ah, pastor, então a pessoa vai ficar dormindo até... Não. Ela vai ressuscitar primeiro no sentido de receber o corpo definitivo, um corpo glorificado, porque ela já está com o Senhor. É só você olhar para a parábola, né? O relato do rico e do Lázaro, o Lázaro no seio de Abraão. Abraão não está dormindo, Abraão está vivo. Jesus disse: Deus não é Deus de mortos, Deus é Deus de vivos. Quando tinha uma contenda entre saduceus e fariseus, saduceus não criam na ressurreição, fariseus criam na ressurreição. Então Jesus, quando foi indagado, ele falou: Deus de Abraão. Deus não é Deus de morto, Deus é Deus de vivo. Então ele não está morto esperando ser ressurreto, ele está vivo. No Monte da Transfiguração, Jesus apareceu juntamente com quem? Elias, Moisés, vivos, ok? Isso é só para dar uma palhinha para você não entrar em parafuso. Amém? Aí vem o estado eterno. Mas no período do reino milenar, nós vamos celebrar a festa dos tabernáculos. Pastor, não entendi muito bem. Se alguém pode falar: pastor, não entendi. Não importa, irmão. O importante é você ficar firme em Jesus Cristo, porque você vai participar disso tudo. Amém? Não desvia, não desiste, não para no caminho, porque o que te espera, querido, são coisas extraordinárias. Amém? Você pode aplaudir mais forte a Jesus. Você pode se colocar em pé. Pode se colocar em pé nesse momento. Nós vamos terminar esse tempo celebrando. Aleluia. Aleluia. Você pode glorificar, irmão. Aleluia. Aleluia. Oh, Jesus. Aleluia. Aleluia.